Pessoal, vamos dar sequência agora no estudo do capítulo de sistemas de partículas, tá? Esse é o vídeo 31. E nesse capítulo, pessoal, a gente está tratando os corpos em movimento no espaço como sendo formados, né, na verdade, uma coleção de partículas, né? Por isso que a gente dá esse nome, né, sistemas de partículas. A gente vai considerar os corpos na natureza como um sistema de partículas, ou seja, um conjunto, né, uma coleção de muitas partículas formando aquele corpo, tá? E aí a gente viu, né, a gente discutiu nos vídeos anteriores o seguinte: o primeiro conceito mais fundamental que a gente tratou foi o conceito de centro de massa, né? Quando você tem um sistema de partículas, né, ou seja, um conjunto de partículas formando um corpo, por exemplo, o que a gente entende como sendo o centro de massa daquele corpo? O centro de massa é simplesmente a média ponderada pelas massas, a média das posições das partículas que formam aquele corpo, né? Então eu pego esse corpo, divido em elementos de massa infinitesimais e faço uma média ponderada das posições de cada elemento de massa. O resultado dessa média vai me dar a localização do centro de massa daquele corpo, tá? Inclusive a gente já fez alguns exemplos. No caso, quando eu tenho massas discretas, né, massa M1, M2, M3, M4, ou quando eu tenho distribuições contínuas de massa, né? Ou seja, quando eu tenho uma densidade de massa distribuída num corpo. A gente fez alguns exemplos, né, nos vídeos anteriores, tá? E qual que é a importância do conceito de centro de massa? A gente sabe que o movimento geral de um corpo no espaço, ele pode ser dividido, ele pode ser analisado em duas componentes. Ele pode ser analisado como uma rotação em torno do centro de massa, combinado com a translação do centro de massa, né? Isso a gente também discutiu lá no primeiro vídeo desse capítulo, tá? Então essa é a importância, né, do conceito de centro de massa, tá? A possibilidade que essa definição traz para a gente de você dividir o movimento geral de um corpo nessas duas componentes, rotação em torno do centro de massa e combinado com translação do centro de massa, tá? No caso de movimento geral no espaço. Então, se eu estou interessado apenas na translação desse corpo, eu posso fazer o seguinte: eu posso considerar que o corpo, na verdade, está localizado na posição do centro de massa, cuja massa é a própria massa do corpo. Ou seja, se eu estou interessado apenas na translação do objeto, eu posso substituir todo o corpo por apenas uma única partícula localizada no centro de massa, né? E cuja massa é a massa do próprio corpo. Então era isso que a gente fazia nos capítulos anteriores, né? Como eu não estava preocupado com a forma geométrica dos corpos, né? Quando a gente aplicava lá leis de Newton, quando a gente aplicava o princípio de conservação de energia para calcular velocidades, enfim, naqueles casos eu não estava preocupado com a rotação dos corpos, eu não estava preocupado com a forma específica, a forma geométrica deles, né? Eu não estava preocupado com as dimensões físicas daqueles corpos. Eu estava simplesmente preocupado com a translação deles, né? Então eu podia substituir os corpos que a gente estava trabalhando pelo centro de massa, né? Era isso que a gente fazia de forma intuitiva, né? Mesmo sem saber a definição de centro de massa, ok? E aí no vídeo passado a gente viu um outro resultado muito importante, que é o seguinte: quando você tem um corpo, né, que está viajando pelo espaço, submetido a um conjunto de forças, eu posso dividir esse conjunto de forças, né, atuando no corpo em duas partes, né, em dois grupos. Eu tenho as forças internas que atuam nas partículas daquele corpo. Por exemplo, né, se eu pego aqui essa partícula I e a partícula J, são duas partículas, um par de partículas qualquer que constituem aquele corpo, né? Duas moléculas, por exemplo, que formam esse corpo aqui, tá? Então essas forças FJI, a força que a partícula J exerce na partícula I e a força que a partícula I exerce na partícula J, formam um par de ação e reação. Seriam, por exemplo, naquele caso, as forças moleculares, né, de interação entre aquelas duas partículas. Então elas formam um par de ação e reação. Essa força é igualzinho a essa, só com o sinal trocado, né, com a direção oposta, tá? Então eu tenho essas forças internas, que no caso de um corpo sólido, são essas forças internas que mantêm o sólido rígido, né, numa estrutura rígida e organizada. E eu tenho também as forças externas que atuam nos corpos. Por exemplo,
a força-peso atuando em cada partícula, eu posso ter, por exemplo, força de atrito, eu posso ter a tensão aplicada por uma corda que está amarrada nesse corpo, eu posso ter a força normal de uma superfície onde aquele corpo está apoiado. São todos exemplos de forças externas, né? São forças exercidas, né, naquele corpo por agentes externos ao corpo, tá? E aí a gente viu o seguinte, né, o resultado que a gente explorou no vídeo 30 é que apenas as forças externas é que são capazes de produzir aceleração do centro de massa, ou seja, apenas as forças externas é que conseguem modificar o movimento do centro de massa. As forças internas, no caso de um corpo sólido, elas só servem para manter o corpo em estado sólido, né? Para manter a estrutura dele rígida e organizada, né? Manter as partículas, né, em suas posições de forma organizada, garantindo a estrutura sólida daquele material, né? Ou constituindo, né, a estrutura sólida daquele material. Tá? Apenas as forças externas é que produzem a aceleração do centro de massa. Então, aquilo que eu falei com vocês, né? Esse apagador está colocado aqui na minha mão. Quais as forças externas que estão atuando nesse apagador? Você tem a força-peso, exercida aqui pela Terra, né? E você tem a força normal, que a minha mão aplica nesse corpo. E ele está em equilíbrio, né? Nesse exemplo aqui, ó, ele está paradinho. A força-peso é anulada pela força normal. Então, nesse caso, a força externa total atuando nesse apagador é zero. Então, a aceleração desse apagador vai ser quanto? Zero. Então, se ele estava paradinho, ele vai continuar parado aqui o tempo todo. A não ser que eu venha e aplique uma força aqui com a minha mão direita, né? Se eu venho aqui e dou um peteleco nesse apagador, aí a força externa vai ser diferente de zero, consequentemente a aceleração dele vai ser diferente de zero. Ele vai sair do estado de repouso e vai ganhar uma certa velocidade, né? Devido à força externa que eu apliquei. Mas enquanto eu não aplicar uma força externa resultante naquele corpo, a aceleração do centro de massa vai ser zero, significa que ele vai manter o estado dele de repouso, né? Ele vai ficar em equilíbrio, tá ok? Então, forças internas não modificam o movimento do corpo, né, como um todo, não modificam, não promovem a aceleração do centro de massa, mas as forças externas sim, né? Então, na verdade, essa aqui é a segunda lei de Newton aplicada para a translação do centro de massa. Massa vezes, essa massa m é a massa total do corpo, né? Então, a massa total do corpo vezes a aceleração do seu centro de massa é igual ao somatório das forças externas que atuam naquele corpo, ok? Então, vamos explorar um pouquinho mais aqui essa relação e vamos chegar num outro princípio de conservação que existe na natureza. Nós já estudamos um dos grandes princípios de conservação que existem, que é a conservação da energia, né? No capítulo anterior. Agora que a gente vai enunciar um outro princípio de conservação, que é a conservação do momento linear. Batendo o olho nessa equação aqui, fica muito simples entender o que é essa conservação. Olha só, massa vezes aceleração do centro de massa, pessoal, é simplesmente o quê? Massa vezes. O que é aceleração? O que é a definição de aceleração? A aceleração é a derivada temporal da velocidade, né? No caso aqui do centro de massa. Então eu vou ter que massa vezes aceleração é simplesmente massa do corpo, né, vezes dv dt do centro de massa. Tá? Como a massa do corpo é fixa, tá? Então esse objeto aqui, né, está viajando no espaço, ele não está nem ganhando massa, nem perdendo massa. Então essa massa m aqui, ó, eu posso botar ela aqui para dentro, né, porque ela não deriva, ela é uma constante. Então isso aqui eu posso reescrever como sendo ddt de massa vezes a velocidade do centro de massa. Só peguei esse m aqui, ó, e joguei dentro da derivada. Eu posso fazer isso porque o m é constante, tá? Não deriva. E o que é isso aqui, então, gente? Massa vezes a velocidade do centro de massa. Isso aqui é justamente a quantidade de movimento do centro de massa. Então, eu acabei de reescrever a segunda lei de Newton de uma forma um pouquinho diferente. Ao invés de eu escrever a segunda lei como sendo massa vezes aceleração, como a massa é fixa, eu posso escrever esse cara como sendo dp dt. Então, massa vezes aceleração do centro de massa é a mesma coisa que a derivada temporal da quantidade de movimento do centro de massa. Tá? E aí, olha só, vamos pegar esse resultado e voltar aqui, né? Então, eu acabei de achar que esse cara aqui, ó, o lado esquerdo da equação, é dp dt do centro de massa, que é igual à força externa total. Então, isso aqui
uma outra maneira, né, de você dizer a segunda lei de Newton, e equivalente, é o seguinte: a força externa total aplicada num corpo é igual à derivada temporal, ou taxa de variação temporal, da quantidade de movimento do centro de massa. É uma outra maneira de você escrever a segunda lei de Newton, tá? Para um sistema de partículas. Então vamos supor uma situação aqui, pessoal. Se eu não tenho força externa total atuando no corpo, ou se a resultante de forças externas for nula, então se o lado direito aqui da equação é zero, o que eu vou ter? dp dt do centro de massa é igual a zero. Então dp dt é igual a zero. Ou seja, se eu não tenho forças externas atuando no corpo, ou se a resultante de forças externas é nula, então a taxa de variação da quantidade de movimento do centro de massa é zero. O que isso significa? Se a derivada de uma coisa é zero, significa que a coisa é constante no tempo. Então, se eu não tenho forças externas, ou se a resultante é nula, então a quantidade de movimento do centro de massa daquele sistema de partículas é uma constante ao longo do tempo, né? A gente fala que a quantidade de movimento do centro de massa se conserva. Mas se a gente lembrar, lá de uns 2 vídeos para trás, quando a gente começou esse capítulo, quando a gente definiu o centro de massa e explorou um pouquinho aquela definição de centro de massa, eu cheguei no seguinte resultado. Vocês voltem nos vídeos anteriores e vejam que eu deduzi o seguinte: a quantidade de movimento do centro de massa é igual ao somatório das quantidades de movimento de todas as partículas que formam aquele corpo. Então, por isso que eu afirmei, né, agora há pouco, se eu estou interessado na translação, em estudar, né, apenas a translação de um objeto, eu posso substituir todo o sistema de partículas por uma única partícula localizada no centro de massa. É isso que essa equação está dizendo para a gente. A quantidade de movimento do centro de massa é igual à soma das quantidades de movimento de todas as partículas que formam aquele corpo, tá? Então, vamos ver, vamos aplicar isso aqui, ó. Ou seja, a quantidade de movimento do centro de massa é a quantidade de movimento total do meu sistema de partículas, tá? Então, voltando aqui nessa equação, se dp dt é igual a zero, então a quantidade de movimento do centro de massa é constante. Ou seja, se força externa é nula, a resultante de forças externas é nula, a quantidade de movimento total do sistema vai se conservar. Então, o somatório das quantidades de movimento de todas as partículas que formam aquele corpo vai se conservar, ou seja, não vai variar no tempo. E isso aqui a gente chama de conservação da quantidade de movimento linear de um sistema de partículas. Nessa condição, o P total do sistema se conserva. Tá legal? Então, isso vai permitir a gente tratar algumas situações bem interessantes onde eu tenho essa condição de força externa nula ou força externa muito aproximadamente nula. Nessas situações, eu vou usar o princípio de conservação da quantidade de movimento ou princípio de conservação do momento linear. Tá? Lembrando, né, quantidade de movimento ou momento linear é a mesma coisa, é o produto da massa pela velocidade de uma partícula, por exemplo. A quantidade de movimento ou momento linear de uma partícula é o quê? É a massa da partícula vezes a velocidade dela. Tá? Então, olha só, gente, vamos aplicar esse princípio de conservação nesses dois exemplos aqui, tá? Para a gente ilustrar esse teorema de conservação, né, do momento linear. Você tem aqui um sistema, um conjunto de uma base entre uma bala de canhão, tá? E aqui um canhão, tá? Que vai projetar aquela bala através da explosão de uma pólvora, né? Que está colocado lá dentro dele. Então vocês já devem ter visto, né, em filmes, ou não sei se vocês já tiveram a oportunidade de manusear armamento pesado, né? Quando você tem aquelas metralhadoras, por exemplo, ou então uma espingarda, uma arma de calibre muito grosso, né? Por exemplo, uma espingarda, né? Aquelas de cano duplo, que tem um tiro bem intenso, né? Vamos dizer assim. Tem um calibre muito espesso. Né? Naquele tipo de armamento, quando você vai atirar, a parte de trás do armamento você tem que apoiar bem aqui no seu ombro, porque quando você atira, a bala vai para uma direção e a arma ela sofre um recuo. Ela sofre um recuo muito intenso. Né? E se a parte de trás do armamento não está bem apoiada no seu ombro, né? Se você não posiciona ele firme o suficiente, você pode até deslocar o ombro, pode até quebrar o ombro, né? Porque
o calibre é muito intenso, né? A massa da bala que é projetada é uma massa considerável. Então, o recuo que a espingarda vai sofrer é um recuo muito grande, né? A bala que uma espingarda, por exemplo, lança, ela é bem massiva, ela é projetada a uma altíssima velocidade. Então, a arma vai sofrer um recuo muito grande, né? E aqui é uma situação desse tipo. Você tem um canhão que vai projetar uma bala, né? Após a explosão da pólvora que está colocada dentro daquele canhão, né? Então, inicialmente, está tudo em repouso. Você tem o canhão e a bala estão lá paradinhos. A bala está perto aqui da boca de saída do canhão, tá? Depois que explode lá a pólvora, a bala tem uma massa MB, que é a massa da bala, e ela é projetada para a direita com uma certa velocidade VB, uma velocidade conhecida, tá? E, como consequência disso, como o canhão atirou a bala, o canhão vai sofrer um recuo. A gente verifica isso na prática, né? Então ele está apoiado nessas rodinhas aqui, né? Então, quando a bala é projetada para a direita, o canhão sofre um recuo para a esquerda. O canhão tem uma massa MC, massa do canhão, e VC é a velocidade de recuo dele. E eu quero saber quanto que vale essa velocidade de recuo. Conhecidas as massas do canhão e da bala, conhecida a velocidade com que a bala é lançada para a direita, quanto que vale a velocidade de recuo do canhão, tá? Vamos analisar essa situação e ver se a quantidade de movimento do sistema se conserva, tá? Vamos analisar o seguinte, pessoal, vamos pegar o caso do canhão. Quais que são as forças externas que atuam naquele canhão ali, ó? Forças externas. Você tem o peso dele e a normal, né? Esse canhão está apoiado aqui numa superfície horizontal, eu não desenhei ali, né? Ele está apoiado aqui numa superfície horizontal, tá? Então você tem o peso dele e a força normal. Ambas se cancelam, né? Porque o canhão não está acelerado nem para cima nem para baixo. Então o peso dele é anulado pela normal, beleza? Então para o canhão, a resultante de forças externas é zero, tá? Vamos ver, para o caso da bala. No caso da bala, eu estou desprezando aqui os atritos, tá legal? No caso da bala, bom, quais que são as forças, ou qual que é a força externa que atua naquela bala? A força externa que atua na bala é o peso, né? A força peso vertical para baixo. Mas repara o seguinte, pessoal, na horizontal, eu não tenho nenhuma força externa atuando no canhão e na bala. Eu só tenho a força externa, vertical para baixo, que é o peso, né, atuando na bala. Então, se eu não tenho forças externas atuando na horizontal, a quantidade de movimento do sistema, que é uma grandeza vetorial, né, a quantidade de movimento do sistema na direção horizontal vai se cancelar. Então, a quantidade de movimento do sistema que eu tinha antes da explosão, né, antes da pólvora explodir, vai ser igual à quantidade de movimento que eu tenho no sistema depois da explosão, né? Nesse sistema aqui, ó, nessa situação, a quantidade de movimento total do sistema na horizontal é igual, é constante, tá ok? Porque eu só tenho forças externas na vertical. Eu não tenho nenhuma força externa atuando na horizontal, tá? Então, eu posso usar o princípio de conservação da quantidade de movimento ao longo do eixo X, né? Digamos que aqui eu tenho meu eixo X, só para a gente se orientar, né? Então, o que o princípio de conservação diz para a gente? Se eu não tenho força externa, né? Se força externa é nula, o P total do sistema se conserva. Nesse caso ali, ó, a quantidade de movimento do sistema na direção X antes da explosão, né? Antes da pólvora explodir, é igual à quantidade de movimento do sistema na direção X depois da explosão. Porque eu não tenho forças externas na horizontal, né? Então a quantidade de movimento ao longo do eixo X vai se conservar, tá ok? Então olha só, como é que eu tenho aqui, ó? Vamos escrever, simplifica aqui. Qual que é a quantidade de movimento do sistema antes da pólvora explodir? Ué, a quantidade de movimento é zero, né? Porque os dois estavam parados. Então, o Px antes da explosão é zero.
E a quantidade de movimento do sistema na horizontal, depois da explosão. Vamos escrever na forma vetorial. O Px depois é massa da bala vezes a velocidade da bala. Então, massa da bala vezes a velocidade Vzinho da bala, ok? Mais soma vetorial, ok? É uma soma vetorial, tá? Então, é o P do sistema ao longo do eixo X depois da explosão. Então, a quantidade de movimento desse cara mais a quantidade de movimento desse cara, né? Então, MB, VB mais a massa do canhão, MC, vezes a velocidade do canhão. Soma vetorial, né? E essa soma aqui tem que ser igual a zero, tá? Então, vamos ver. O que eu quero, na verdade, é esse cara aqui, né? É a velocidade de recuo do canhão. Então, eu vou ter o seguinte, isso implica que a massa do canhão vezes a velocidade do canhão, depois da explosão, né? É igual a esse cara aqui, passa para cá subtraindo. Então, vai ficar menos massa da bala vezes a velocidade V da bala. Então, isso me dá aqui a velocidade de recuo do canhão, o VC. Então, vai ser massa da bala dividido pela massa do canhão. Então, massa da bala dividido pela massa do canhão, né? Massa da bala dividido pela massa do canhão, vezes menos VB. Vezes menos VB. Tá legal? Olha só, gente, como é que essa equação aqui faz sentido, né? Vamos ver a direção do vetor velocidade VC, que é a velocidade de recuo do canhão. A velocidade da bala é um vetor que aponta para a direita. Então, o que acontece quando eu pego esse vetor aqui e multiplico por menos 1? Eu vou ter como resultado um vetor que aponta no sentido contrário, que de fato é o que acontece, né? A bala vai para uma direção, o canhão vai para a direção contrária. É a mesma coisa que acontece, no exemplo que eu dei, no caso da espingarda, né? Quando você atira, a bala vai para um lado e a arma sofre um recuo, né? E por isso que você sente um impacto no seu ombro, quando você apoia, né, a coronha, né, a parte de trás ali do armamento no seu ombro, né? Então, a velocidade do canhão aponta no sentido contrário da velocidade da bala. E depende também da razão entre as massas, a massa da bala e a massa do canhão. Se a massa do canhão for muito maior do que a massa da bala, você vê assim, se esse denominador aqui for muito, muito maior, sei lá, a bala tem uma massa de 1 kg e o canhão tem uma massa de 500 kg. Então, se essa massa aqui for muito maior do que essa, a velocidade de recuo do canhão vai ser muito pequena, né? Ou seja, como a inércia desse camarada aqui é muito grande, a bala vai embora e o canhão vai sofrer um recuo muito pequenininho, né? Então, quanto maior a massa do canhão em relação à massa da bola, menor vai ser a velocidade de recuo do canhão, né? Se a massa dele for muito grande, a bala vai embora e o canhão praticamente não se move, né? Por outro lado, né, se o canhão não for tão massivo assim, ele vai sofrer um recuo maior, né? Ou também, né, quanto maior a massa da bala, maior a velocidade de recuo do canhão, né? Por isso que esses armamentos que têm um calibre muito grosso, né, ou seja, quando a bala é muito grossa, né, muito massiva, o projétil é muito massivo, o recuo que a arma vai sofrer tende a ser muito grande. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo, tá, de conservação da quantidade de movimento. Então, na verdade, as situações que a gente vai analisar vão ser sempre assim. Eu tenho um sistema com um comportamento antes, por exemplo, de uma explosão ou de uma colisão, que a gente vai falar depois, e eu tenho o comportamento do sistema logo depois dessa colisão ou dessa explosão, né? Então, eu vou ser capaz de utilizar o princípio de conservação da quantidade de movimento, na hipótese, né, de força externa total nula, que é o caso aqui. Tá? Uma outra situação bacana para a gente tratar é essa que está colocada aqui. Ó. Você tem dois carrinhos, né, dois trilhos, que estão apoiados aqui numa superfície sem atrito. Tá? E aí, esses dois carrinhos eles estão conectados entre si através de um barbante. E entre eles tem uma molinha elástica, né, que está deformada, que está comprimida. Tá? E inicialmente eles estão em repouso.
a massa desse carrinho aqui é 3M e a massa do carrinho B é M. Tá? E aí vem aqui uma pessoa, mete a tesoura aqui nesse barbante que está prendendo os dois carrinhos. Quando a pessoa corta aqui o barbante, o que vai acontecer? Essa molinha vai esticar, esse carrinho vai embora para a esquerda, com uma certa velocidade, e esse carrinho vai embora para a direita lá com uma certa velocidade também. Né? Então, o que eu estou querendo saber é, depois que eu corto aqui a cordinha aqui do barbante, qual que vai ser a razão entre as energias cinéticas do corpo A e do corpo B. Tá? Então, de novo, essa é uma situação onde eu tenho conservação da quantidade de movimento. Porque, olha só, a partir do momento que eu arrebento aqui, eu corto aqui o barbante, bom, a mola, essa molinha, vai aplicar uma força nesse cara e vai aplicar uma força nesse cara. Essas forças são forças internas. Por quê? A molinha faz uma força no carro e o carro faz uma força na mola. Par de ação e reação são forças internas. Essa mola faz uma força no carrinho, o carrinho faz uma força na mola. Também formam par de ação e reação, são forças internas. Então eu só tenho forças internas nessa situação. Quais que são as forças externas? Depois que eu arrebentei aqui o barbante. Eu tenho o peso desse carrinho e a normal, se anula. Tenho o peso desse carrinho e a normal, vão se anular também. Eu não tenho força de atrito, então eu só tenho forças internas. Ou seja, se eu não tenho forças externas, ou seja, se eu só tenho forças internas, a quantidade de movimento do sistema se conserva. Então a quantidade de movimento do sistema, logo antes de eu arrebentar aqui o barbante, ou imediatamente antes de eu arrebentar o barbante, era nula, e depois que eu arrebento aqui o barbante, cada um vai para um lado, mas de forma que a quantidade de movimento total continua sendo nula. Né? Então eu vou usar uma ideia parecida com o que eu tenho aqui. Eu vou usar, vou determinar a quantidade de movimento do sistema antes de eu arrebentar o barbante, que é nula, né? Porque eles estão parados, e vou determinar a quantidade de movimento do sistema depois que eles começam a se afastar um do outro. Né? Usando o princípio de conservação, eu vou achar uma relação entre as velocidades do carrinho A e do carrinho B, e a partir daí achar uma expressão, né, para a razão entre as energias cinéticas. Tá? Então, olha só, como eu só tenho forças internas, a quantidade de movimento se conserva. Então, o P do sistema antes, né? Ou seja, imediatamente, quando eu corto aqui, né, quando eu corto esse barbante, eles estão ali parados e começam a entrar em movimento. Então, a quantidade de movimento do sistema, pouquinho antes de eu cortar, ou um pouquinho antes deles entrarem em movimento, é nula. Né? E isso tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema depois que a cordinha é arrebentada. Né? Então, imagina o seguinte, né? Eu arrebento aqui, corto aqui o barbante, eles estão parados e começam a entrar em movimento. Depois que eles adquirem uma certa velocidade, né, eu tenho o P depois. Né? E o P antes é nulo. Né? Esse cara aqui, ó, é zero. Eles estavam parados. Então, se o P antes é igual a zero, o P depois, a quantidade de movimento, depois de um certo tempo, né, depois que eles entram de fato em movimento, essa quantidade de movimento aqui vai ter que ser zero também. E é isso que eu vou usar para achar as velocidades desse cara e desse cara. Tá? Então vamos lá. Então beleza. Cortei aqui o barbante, eles estão momentaneamente em repouso, começam a entrar em movimento. Então o P antes, né, na verdade vamos colocar assim, o P inicial, né, para não ficar confuso, vamos colocar assim, o P inicial, ou seja, quando eles começam a entrar em movimento, e o P final, né, depois que eles já adquiriram uma certa velocidade, o carrinho A e o carrinho B. Então o P inicial é igual ao P final. O P inicial é zero, eles estavam em repouso. Né? Então zero é igual. Quantidade de movimento do sistema final, ou seja, depois que eles adquirem uma certa velocidade, eu vou ter massa do carrinho A. Vou ter então a massa
do carrinho A vezes a velocidade do carrinho A, soma vetorial com massa do carrinho B, massa do B, vezes a velocidade do carrinho B. Lembrando que isso é uma soma vetorial, tá? Então isso aqui é igual a massa do carrinho A é 3m, né? Então eu vou ter 3m VA somado com a massa do carrinho B, simplesmente M grande VB. Né? E isso tudo tem que ser igual a zero. Isso tem que ser igual a zero. Né? Então vamos ver aqui o seguinte, né? Isso implica que eu posso dividir, né? Pegando essa equação aqui, eu posso dividir a equação toda por M. Então eu vou ter que 3VA é igual, né? Dividir a equação toda pela massa, eu passo esse cara para lá subtraindo, isso é igual a menos VD. Então a velocidade do carrinho A é igual a 1/3 da velocidade, aliás, é 1/3, né? Vai ser 1/3 vezes menos VD. Em módulo, né, a velocidade do carrinho A é 1/3 da velocidade do carrinho B. E a direção? O VB, a velocidade do carrinho B, aponta para a direita, então o VB acompanhado do sinal menos vai me dar um vetor apontando para a esquerda, que é justamente a velocidade do carrinho A. Né? Depois que eu arrebentei aqui o barbante e os carrinhos entraram em movimento e adquiriram uma certa velocidade, né, o VB aponta para lá, ó, esse aqui é o VB, é a massa do carrinho B, né? E o carrinho A vai sofrer um recuo para a esquerda. Né? Esse é o VA. Então, de fato, né? A direção do VA é oposta à direção do VB. E o módulo do VA é 1/3 do módulo do VB. Né? Então, esse vetor VA é menorzinho em relação ao outro. Tá? Mas ele não está pedindo isso. O que ele está pedindo é a razão entre as energias cinéticas. Então, eu vou ter energia cinética do corpo A dividido pela energia cinética do corpo B. Então, isso aqui vai dar. Energia cinética do carro A, do carrinho A, é meio de mv2. Meio de... Qual que é a massa do carrinho A? É 3m. Né? Então, vai ficar meio de 3m, que é a massa do carrinho A, vezes a velocidade VA ao quadrado. E a energia cinética do carrinho B é meio de... A massa do carrinho B é m grande. Né? M grande, VB ao quadrado. Então, aqui vai cortar o meio, vai cortar a massa. Então, a razão entre as energias cinéticas vai ser 3VA sobre VB ao quadrado. Então, vai ser 3 que multiplica. Olha só, gente. O módulo de VA é 1/3 do módulo de VB. Tá? Então, VA sobre VB vai ser o seguinte. Ó. O VA é 1/3, em módulo, tá? Que é o que me interessa aqui, ó. O VA é 1/3 do VB. Então, eu vou ter 1/3 de VB sobre VB. Né? 1/3 de VB sobre VB, tudo isso elevado ao quadrado. Então, ele vai cortar aqui os VBs, né? Esse aqui vai cortar, esse aqui também. Então, vai ficar 3 vezes 1/9, que vai dar 1/3. Então, a energia cinética do carrinho A, depois, né, que eu arrebentei aqui o barbante e os carrinhos adquiriram uma certa velocidade, no final desse experimento, né, quando esse carrinho estiver andando para cá e esse carrinho estiver andando para lá, o carrinho A vai ter 1/3 da energia cinética do carrinho B. Né?
E a velocidade VA é 1/3 da velocidade do carrinho B. Ok? Nem sempre isso aqui vai acontecer, viu, gente? A velocidade de um camarada é 1/3 da velocidade do outro. E ao mesmo tempo, a energia cinética do A é 1/3 da energia cinética do B. Isso foi só uma coincidência numérica por causa da razão entre as massas, tá? Mas o fato de eu ter o VA como sendo 1/3 do VB não significa que a energia cinética do A vai ser sempre 1/3 da energia cinética do B. Se a razão entre as massas aqui fosse diferente, se isso aqui fosse 4m, 10m, 50m, essa razão aqui seria diferente, ok? Mas nesse caso deu igual, né? A razão entre as velocidades, VA dividido por VB, é 1/3. A energia cinética do A dividido pela energia cinética do B também deu 1/3. Né? Então, nesse caso, teve essa coincidência. Tá? Mas o fundamental aqui é o seguinte, que vocês entendam a conservação da quantidade de movimento. Né? De novo, para finalizar, quando eu corto aqui o barbante, os dois estão parados. Começam a entrar em movimento. Então, o P inicial é 0. Depois que eles adquirem uma certa velocidade, esse camarada aqui tem quantidade de movimento MB, VB. Esse cara aqui tem quantidade de movimento 3m VA. Essa soma aqui tem que ser igual a 0. Essa soma vetorial tem que ser igual a 0 para conservar a quantidade de movimento do sistema. Tá, ok? Porque eu não tenho forças externas. Ou o somatório das forças externas é nulo nesse caso. Tá, ok? Então aí isso encerra o vídeo 31. No vídeo 32 a gente faz mais exemplos aplicando o princípio de conservação do momento linear de um sistema de partículas.